Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha e continuando aqui com relação ao debate do Antônio Miranda com o Paulo Cogos e outras coisas por aí, mas especificamente com o Paulo Cogos, por quê? Porque os religiosos encontraram um novo defensor para a internet. Eles estavam atrás de alguém que tivesse títulos acadêmicos. Pelo que me parece, eu andei dando uma olhada lá. Existe um biólogo, estou fazendo entre aspas aqui, mas não é desmerecendo, mas eu vou dizer como disse o biólogo Henrique, né? Se ele não está trabalhando, como eu disse, se ele não estiver biologando, então não seria de fato um biólogo. A gente não sabe quais são as atividades desse Dr. Rômulo, que eles agora, olha, Dr. Rômulo, Dr. Rômulo, Dr. Rômulo. Eu verifiquei o currículo dele, ele tem, parece que um doutorado lá em zoologia, uma coisa nesse sentido. Mas é, eles precisavam, né, os religiosos, ou nós religiosos, precisávamos de alguém para, assim, nessa área. Mas infelizmente não tem aparecido pessoas muito capacitadas. Eu digo isso lamentavelmente. Não significa porque uma pessoa tem doutorado que ele adquiriu super inteligência e blá, e blá, e blá, blá, blá. Não. Aí nós temos o Ebelin, que parece uma criança. O Ebelin parece o Manuel Gomes, lá, o Caneta Azul. Fica falando e fica assim, fica todo. E eu não consigo levar o Ebelin a sério, embora o currículo dele seja impressionante. O que acontece? Tanto o Ebelin quanto esse rapaz, Dr. Rômulo, e até mesmo o Rodrigo Silva também, que tem doutorado em algumas áreas, esses caras eles não dizem as mesmas coisas que eles dizem na internet quando eles estão na academia. Quando você vai olhar os trabalhos desses caras, são trabalhos bem sérios na área da ciência, mas quando eles estão na internet falando para o público deles, eles começam com essas coisas meio estranhas. Quando eu digo meio estranhas, não é que eu deveria ficar feliz. Oh, você deveria ficar feliz porque você é religioso e nós temos pessoas aqui que estão defendendo a religião e sei lá tal. Não, Deus não precisa que nós provemos que Ele existe. Essa coisa é uma essa questão de estar provando Deus, de estar querendo mostrar a superioridade de Deus, é exclusivamente nossa. Somos nós humanos que estamos fazendo, nós não conseguimos praticar nossas religiões ou praticar os nossos sentimentos religiosos ou aquilo que nós entendemos como Deus no âmago do nosso coração ou espalhado em todas as coisas. Não confundam aí com essas religiões que vão dizer, não é disso que eu estou falando, estou dizendo que Deus está espalhado em todas as coisas. Então significa que Deus está em tudo, né? E nós somos partes e parcelas de Deus. Por exemplo, nós entendemos dessa forma. Então fica esse monte de gente indo se bater com ateus e apanhando. Infelizmente é o que eu tenho a dizer. Apanhando. Eu peguei eu tava. De vez em quando eu assisto o Conde, eu já falei que aquele debate, se fosse Antônio Miranda e o Conde, teria sido mais proveitoso. Só que o Conde, ele entende muito, é muito inteligente, mas eu não sei se ele se daria bem debatendo com uma pessoa no contraditório. Parece que ele não tem um controle com relação a isso. Observem que nos vídeos, quando ele fica contrariado, ele começa a xingar. Já houve ocasiões em que o Conde abandonou a live por não, sei lá, talvez não sentir que estivesse na sua zona de conforto. Então isso não é bom também. Então, ou seja, eu já estou assim pensando que talvez é, seria bom que nós tivéssemos outros tipos de religiosos aí para defender
o ponto religioso. Não é para defender Deus. Essas pessoas que se colocam como advogados de Deus e aí dá ruim, né? Então, o Dr. Rômulo, falando de biologia, apanhou do Antônio Miranda. Essa é a verdade. É a verdade. Eu gostaria muito de ver o dia em que um religioso vai dar uma surra. Estou falando surra acadêmica, não estou falando de violência aqui não. Como eu também falei que o Antônio Miranda deu uma surra, eu estou dizendo em argumentação. O doutor Rômulo, com toda a sua, vamos dizer assim, a sua o seu academicismo ou academismo, né? Academicismo aí fica um negócio mais quase pseudagem, mas o seu academismo, né? O seu PhD, ele não conseguiu se sair bem. Aí gravou um vídeo, o Conde falou, agora sim, um doutor de verdade refutando Antônio Miranda. Aí eu fui ver, o cara foi totalmente evasivo, não foi honesto, tá? Pegou um artigo e o Antônio Miranda pegou esse artigo e mostrou. O cara tentou dizer que o artigo não estava dizendo aquilo. Ou seja, na verdade, esse Dr. Rômulo está fazendo um desserviço, inclusive para nós que somos religiosos, principalmente para os católicos aí que o têm em alto grau. E eu lamentavelmente fiquei extremamente decepcionado porque esse Dr. Rômulo não atingiu as minhas expectativas. Eu achava que ele ia colocar o Antônio Miranda no bolso, mas ao contrário disso, o Antônio Miranda o colocou no bolso, né? Colocou o Paulo Cogos no bolso. Eu estou dizendo que ele o colocou no bolso porque eles não debateram, mas o Antônio Miranda fez um react aí do vídeo que o Dr. Rômulo postou e que o Conde também havia postado, né? Então, sinto muito, ainda não chegou a hora, lamentavelmente, né? E como você sabe, eu não tenho nada contra nem os religiosos e nem os ateus, né? Como eu disse num vídeo passado, numa live passada, eu até fiz um recorte ali, fiz um cortezinho e coloquei, disse que a gente não deve ter medo de ateus. Por que o cristão se assusta com ateu? Por que o cristão não pode se reunir com ateus ou, sei lá, com pessoas que eles consideram hereges? Até um dia desse eu falei, assim, um dia desse o Iago Martins gravou um vídeo, eu falei isso também, que alguém pergunta sobre as músicas do Kleber Lucas, ele falou que as músicas do Kleber Lucas não pode ouvir porque o Kleber Lucas é um herege. Mas você pode ouvir músicas de outras coisas, de outras bandas. Tem uma pergunta, eu não sei se é no mesmo vídeo ou no vídeo seguinte, em que tem uma pergunta semelhante às músicas seculares, ou seja, o Kleber Lucas não pode ouvir porque ele é um herege, né? Porque não concorda com alguns desmandos que acontecem dentro dos templos. E a mesma coisa acontece com Caio Fábio. E, mas aí você pode ouvir música sei lá, dos brega funk aí do Nordeste, pode, igual uma música que está fazendo sucesso aí, que é Olha Pra Trás, Pra Trás, Pra Trás, aí pode, né? Sei lá, cara, é muito estranho, é uma coisa muito complexa mesmo. Mas tudo bem, né? Eu tô até, acho que fazendo graça aqui com isso, mas é para ilustrar bem essa situação. Então não pode. Mas pode ouvir outras bandas, né? E aí eu lembrei aqui de um cara que fez sucesso nos anos... aí acho que talvez ali... Eu acho que no início dos anos 2000, eu acho, sei lá. Uma banda chamada Cogumelo Plutão, que era aqui de Brasília. E o cara gravou uma música que era... você é a escada da minha subida, você é uma coisa assim. Aí o cara, eu vi um vídeo deles uns dias desse agora, não sei se ele estava frequentando igreja, alguma coisa, mas ele falou que cantava essa música na igreja, e essa música ele fez para Jesus, não foi feito para nenhuma mulher. Mas, quando esse cara começou, essa banda começou, esse cara ficava dizendo que era namorado do Renato Russo e não sei o que, aquela coisa toda. E de repente
agora já não é mais namorado do Renato Russo, e a música não foi feita para nenhuma mulher ou nem qualquer pessoa, homem, foi feita para Deus, foi feita para Jesus, que ele disse que a versão original era Jesus é o amor da minha vida, alguma coisa assim. Então é muita canalice num espaço de tempo e é complicado. Então vamos seguindo. Então, voltando ao Dr. Rômulo, eu achava realmente, eu tinha uma expectativa muito alta de que esse Dr. Rômulo fosse provar biologicamente, mas ele não, ele passou o tempo todo tentando desmerecer o Antônio Miranda nesse vídeo e não provou nada biologicamente. Tentou desvirtuar um artigo, o Antônio Miranda diversas vezes, o cara que é Nobel da física, e tem isso, e biologia, desculpa, e tem isso, e pegou os pontos. Aí o Dr. Rômulo ficou ali preso em situações para dizer que o que o Antônio Miranda estava informando não continha ou não fazia parte do artigo. O Antônio Miranda foi lá, pegou o artigo, mostrou, e, e o Dr. Rômulo não foi capaz de fazer isso. Ou seja, por quê? Porque o Dr. Rômulo é outro que, quando ele está aí nas igrejas pregando para religiosos, ele tenta desvirtuar a biologia, né, a evolução e tudo, mas quando os trabalhos acadêmicos dele são todos pró-evolução. Nisso o Antônio Miranda tem razão. Então, ou seja, mais uma vez os religiosos perdem para os ateus no quesito debate. E aí eles vão crescendo. E aí os religiosos viram chacota quando vão se bater com essa gente nos podcasts deles, nas lives que são diárias, principalmente nas lives do Antônio Miranda, mas existem outras aí. Então, ou seja, eu vi um rapaz, um garoto de 24 anos, ó, tá de parabéns, eu não lembro o nome dele, não sei se é Vitor, eu não lembro, tá? Eu assisti essa live ontem, mas não lembro o nome do rapaz. Rapaz de 24 anos, ficou lá mais ou menos uma hora com os ateus, mostrou, e olha que o menino não tem essa formação, mas entende bastante, mostrou o ponto dele. Ele conseguiu, eu falei assim, ele tá aí um representante bom para... Por quê? Porque os ateus, inclusive, demonstraram respeito a esse garoto de 24 anos, estava lá com biólogos e com doutorado e tudo, e pessoas mais experientes, não só nas suas áreas, mas também experientes no YouTube e nessa coisa de ficar transformando cristãos ou transformando religiosos em brinquedo nessas lives, né? Então, esse rapaz está de parabéns. Eu não sei realmente o nome dele, mas se eu vou ver a live depois e posso até fazer um vídeo falando sobre esse rapaz, que ele realmente foi espetacular. Em uma hora ele conseguiu impor respeito. Ele conseguiu impor respeito, os ateus inclusive elogiaram. Teve um lá que tentou meter o pé na porta, mas ele conseguiu até ser freado pelos outros próprios ateus que não esperavam que o garoto, que ali se colocava como um tomista, né? Ou seja, um seguidor de Tomás de Aquino. Então, esse garoto de 24 anos conseguiu fazer com que aqueles ateus acostumados a fazer chacota, isso é uma verdade, tá? Com todo o respeito que eu tenho, eu participava antigamente no grupo de WhatsApp do Henrique. O Henrique é uma pessoa muito gente boa, né? Dentre outras pessoas que estavam lá, mas o que eu conheço lá é o Henrique, o Antônio Miranda, mas existem outras pessoas. Tinha um lá, realmente um ateu, que tentou meter o pé na porta, mas ele de alguma forma foi freado pelos outros ateus, no sentido de que os ateus estavam gostando de ter aquele garoto religioso lá, e ele conseguiu impor respeito. É isso, ele conseguiu impor respeito. E o garoto, assim como eu e tal,
ele, estou dizendo eu porque eu gosto de alguns, de assistir alguns vídeos. Eu, por exemplo, não gostava dos vídeos do Antônio Miranda. Tem vídeos no meu canal que eu falo isso. Por quê? Porque eu tava o Antônio Miranda muito mais debochado do que deveria ser, e, e ele não se atentava nas coisas, nas coisas mais importantes, né? E até falei que aquilo tinha dedo do Sabino, no sentido de que o Antônio Miranda foi melhorando gradativamente. Mas é lógico, o que faz você melhorar também é a repetição. Você vai, para atingir objetivos, você precisa repetir, assim como nos laboratórios. As repetições é que fazem com que você chegue a um resultado esperado. Então, o Antônio Miranda foi melhorando. O Antônio Miranda não é cientista, tá? Ele é, acho que, se eu não estou enganado, deve ter se formado ou está se formando em teologia. Mas o Antônio Miranda tem uma vantagem sobre esses outros ateus que não são religiosos, é que o Antônio Miranda já foi um crente. Então ele conhece algumas coisas, entende um pouco melhor de Bíblia do que os outros ateus que vão se meter. Eu estava assistindo eu nem consegui assistir tudo, só para vocês terem ideia. 1h30 eu não consegui assistir tudo. Um debate do Pirula e um tal de não sei o que, Licurgo. Um outro aí que também tá melhor do que o Dr. Rômulo, mas eu acho que ele é da área de humanas, eu não sei, da área de filosofia. Eu não sei como, eu não lembro o nome do cara lá. Alguma coisa Licurgo. E eu não consegui assistir tudo. Por quê? Porque o Pirula não estava se saindo bem no meu ponto de vista. Por quê? Porque o Pirula é um daqueles que vai debater sobre isso, e ele fica tentando entrar nas questões bíblicas e religiosas, e aí fica ruim para ele. Por quê? Porque ele não entende de Bíblia. Ele não entende dessas questões religiosas. Por quê? Porque ele não é religioso. Ele nunca foi religioso. Então ele não consegue se sair muito bem. O que ele deveria se pautar, enquanto o cara está falando de Bíblia, de filosofia, Pirula pode falar exclusivamente de biologia. De biologia. Por que isso se encaixa, por que não se encaixa, por que daria, por que não daria. O Pirula é cientista. Ele tem que estar focado nisso. Se ele for descambar para a teologia, vai perder toda vez. Vai perder toda vez. E aí você quer que os ateus ganhem? Não, eu quero ver debate. Eu quero ver, vamos dizer assim, um brainstorm, né? Ou seja, aquela confluência de informações, né? Aquela tempestade de ideias, que é brainstorm, né? Tempestade de ideias. E ver qual é o melhor. Eu não tenho problemas, eu já disse aqui 1 milhão de vezes, eu não tenho problema com ateus e nem com religiosos. Eu estou como já disse para vocês, eu tenho dupla pertença. Tanto eu acredito em Cristo nos escritos, e isso tem ressalvas, tá? Como também nos Vedas, nos livros da filosofia, da teofilosofia indiana. Então, eu não tenho problema com bilhões de anos do universo. Os livros, o Bhagavatam e outros livros da literatura e das escrituras indianas dizem que o universo tem bilhões de anos. E que existem que existem vários outros universos, vários planetas e tal. Então isso não é um problema nem para mim, nem para qualquer um outro indiano que é seguidor dessa cultura, dessa religião, dessa filosofia. Não é um problema, entendeu? É um problema para quem assim, biblista, fanático, né? Ou seja, que acha que a Bíblia, embora a Bíblia não esteja dizendo, mas eles colocaram que o planeta Terra foi criado há só 6.000 anos. Ou seja, então é muito complexo isso. 6.000 anos é muito curto, é muito pouco, é demais. Assim, por mais tolo
que você seja é muito pouco para você ter toda essa estrutura. Imagine, assim, você foi com um passe de mágica. E já os livros da cultura indiana dizem que tem todo um procedimento e que isso gerou tempo e tal, e não sei quantos bilhões e bilhões e quantas espécies de seres humanos, 400 mil espécies de humanoides existem, de acordo com esses escritos, milhares de planetas, milhões de anos e bilhões de. Olha, é muita coisa, muita coisa. Então, eu acredito que nós ainda precisamos de um representante que esteja mesmo à altura para, eu não digo calar ateu, não é essa a ideia, mas pelo menos colocar alguns ateus no bolso e enriquecer a coisa, porque lá nós temos apenas seres humanos que acreditam no Deus e seres humanos que não acreditam. É só isso. É só o que nós temos lá. Seres humanos que acreditam em Deus e os que não acreditam. E aqueles que não acreditam estão saindo em vantagem. Por quê? Porque a gente pega um tal de um Paulo Cogos desse, um cara tremendamente seletista, racista, filho de participante de uma sociedade em que tem preconceitos com várias outras coisas e que vai lá para o tempo todo ficar ao invés de se ater aquilo, não, fica lá de conversa fiada, querendo falar de forma complexa que as pessoas não conseguissem entender, mas não falou nada. Aí o Antônio Miranda pegou o Paulo Cogos e colocou no bolso, colocou dentro de um saquinho, botou no bolso, amarrou e na próxima lixeira que ele passou, ele jogou fora. Por quê? Porque, primeiro, que o Paulo Cogos não tem representatividade nenhuma. É um cara que, se eu não estou enganado, acredita que depois de Pio XII, ninguém mais é papa. Todas essas babaquices que não fazem muito sentido, apenas mesmo na cabeça de pessoas idiotas e idiotizadas que nós vemos esse tipo de coisa. Então, nós precisamos ainda de alguém, de algum religioso capacitado nas ciências, logicamente, e não é esse Dr. Rômulo, tá? Sinto muito, esse Dr. Rômulo aí não tá com nada. Também não é o Conde, né? O nosso querido Condeta, e não é nenhum nesse Licurgo aí também. Então, ou seja, tá brabo, né? Tá brabo. Então, assim, se os religiosos estiverem em campanha para derrotas de ateus em podcasts e nas redes sociais, a gente está atrasado, viu? Tá muito atrasado. Eu ainda vou ficar com o padre Fábio, tá? Eu vou ficar com o padre Fábio, mas ainda não é o padre Fábio. O padre Fábio é aquele que debateu com o Antônio Miranda também, mas ainda não é o padre Fábio. Mas eu prefiro ainda o padre. Ele está muito melhor do que... Porque a minha esperança é que um religioso da área das ciências pudesse levar os religiosos a um outro patamar. Como eu disse, eu particularmente não estou em busca de nenhum tipo de advogado de Deus, não, tá? Deus não precisa de advogados. Deus não... Isso é frase de Rodrigo Silva, que Deus não precisa de advogados, e isso é verdade. Deus não precisa de advogados, não, tá? Essa coisa de você querer defender a Deus a todo custo é coisa humana, você está defendendo a si mesmo. Todas essas pessoas que tentam ter embates com pessoas no meio da rua em nome de Deus, eles estão defendendo a si mesmo. Todas aquelas matanças e mortes dos cruzados, da Inquisição e de outras situações, tudo isso foi em nome dos homens mesmos, tá? Não foi em nome de Deus. Todas aquelas matanças bíblicas também que estão lá, tudo foi em nome dos homens e não em nome de Deus. Deus não os pediu para fazê-lo, mas é fácil colocar lá e depois de 3.000 anos, 4.000 anos, a gente
dizer que aquilo foi obra de Deus, né? Então é muito fácil, né? Então nós precisamos realmente mudar a estratégia. E como eu disse, eu gostaria de ver debates produtivos em que nós pudéssemos apresentar algumas coisas. A gente já teve alguns debates produtivos, algumas pessoas, por exemplo, alguns ateus, eles fogem de debates. Por exemplo, o William Lane Craig. As pessoas fogem de debate com ele porque falam que ele é um debatedor profissional. Sim, ele é um debatedor profissional. Ele se especializou nisso, ele é um apologeta, né? Então, ou seja, nós precisamos de alguém que esteja ou no nível do William Lane Craig ou superior, principalmente se for, porque o William Lane Craig não é biólogo também, não é físico, pelo que eu sei, não é químico, ele é teólogo. Então nós precisamos de alguém que seja da área da ciência, que não tente desvirtuar a ciência e nem a religião, mas que faça a coisa certa. Eu já disse para vocês, o Rômulo tem que voltar lá para, sei lá o que ele faz lá na Inglaterra. Eu acho que ele se formou em Oxford, mora lá, não sei o que ele faz lá, mas pelo que eu entendi, não me parece que ele trabalhe em nenhum laboratório ou coisa nesse sentido. Mas é isso. Valeu, muito obrigado, até a próxima.